Muito boa noite, estamos iniciando uma transmissão ao vivo agora, falando um pouco sobre um tratamento adequado que realmente leva à cura para a depressão, para a ansiedade, para o pânico. E eu, como médico psiquiatra, com todos esses 18 anos de formação médica, tenho percebido é o dilema que o meu paciente chega, que por um lado, os sintomas da depressão, tristeza, desânimo, falta de vontade de fazer as coisas, irritabilidade, preocupação excessiva, sensações de medo que levam a sintomas físicos, tipo mãos geladas, tremores, palpitação, falta de ar, dificuldade de manter o foco. Por um lado, esses sintomas. Por um outro lado, um tremendo medo de se submeter ao tratamento, um tremendo medo de estar em um tratamento desenvolvendo e tendo sintomas colaterais derivados de medicação. Paralelo a isso, um grande medo de ficar viciados na medicação. E o que eu mais observo é que quanto mais existe essa resistência, esse medo, essa dificuldade de assumir o problema e, assumindo o problema, fazer um tratamento adequado, nesse contexto, esse paciente ele tende a demorar mais no tratamento, demorar um tratamento que pode ser com início, meio e fim em 1 ano, com cura, às vezes 3, 5, 10, 20 anos em tratamento, sendo que poderia ter cura de depressão e ansiedade dentro de 1 ano. Eu vejo pacientes que, por muito temer o tratamento, toma o remédio que a vizinha mandou, vai num clínico geral, ou então vai no cardiologista, doutor, passa esse remédio para mim, ou vai num outro médico não especialista, na ginecologista, que vai renovando aquela medicação, sem uma avaliação adequada e sem perceber que, muitas vezes, aquele tratamento não está sendo eficiente. Um tratamento eficiente para depressão, para ansiedade, precisa resolver 80%, 90% dos sintomas. Caso contrário, o tratamento está inadequado. Não adianta ficar tomando medicação, sendo que os sintomas da depressão e da ansiedade estão te incomodando. Então, e uma terceira coisa que acontece com muita frequência nas pessoas que resistem ao tratamento, que evitam, que de certa forma negam o problema, e ninguém resolve um problema que nega, que não tem, é o uso de medicações prejudiciais à saúde, que são os tarja pretas, que causam dependência, diminuição da memória, diminuição da capacidade intelectiva, demência secundária ao uso dos benzodiazepínicos, ou seja, dos tarja pretas. Muito boa noite, vocês que estão chegando aqui. Olá, Rossana, que saudade, amiga, bom te ver por aqui. Teone Lave, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Felipe Gonçalves, muito bom ter vocês por aqui. Ju Cigarini, minha esposa, linda, tá por aqui. Beijo, amore. Aí a Jane Samari tá trazendo, tomo alprazolam. O alprazolam é desses, viu, Jane? Tarja preta, sabe? E, em especial, o alprazolam, ele tem um efeito tão rápido e tão poderoso, tão eficiente assim, você toma ele, dá aquele alívio. Ele te tira da ansiedade em questão de 1 minuto, 2 minutos. É impressionante o quanto ele é rápido no efeito. Só que essa mesma característica de trazer um efeito muito rápido de tirar você da ansiedade, de interromper a crise de ansiedade, os sintomas
principalmente sintomas de medo e sintomas físicos, essa mesma característica de ser rápido no efeito é a característica que mais faz ele ser a medicação que mais vicia em todos os tarja pretas. É, sem dúvida alguma, essa medicação, o alprazolam. E aí, quem está chegando agora vai dizendo como você está, de onde você está falando, clica nesse aviãozinho, chama mais gente para estar com a gente, chama especialmente, Jane está perguntando, o que faço? Vou te explicar em detalhes. Jane, o objetivo dessa live é exatamente esse, é eu te trazer um roteiro, um caminho de cura, de um tratamento eficiente com cura, para que você precise tomar medicação por um período e depois nunca mais precise tomar medicação. Segura as pontas que eu vou te explicar direitinho o que você precisa fazer, Jane. Então, você que está aqui comigo, que já conhece aí um pouco do nosso trabalho ou que está aqui pela primeira vez e que de repente sabe alguém que faz tratamento para depressão, faz tratamento para ansiedade e você sabe que a pessoa não está satisfeita com o tratamento. Você sabe que ela continua com sintomas, você sabe que a pessoa continua tendo tristeza, ficando desanimada, irritada, você sabe que a pessoa está tomando a medicação e não gostaria de estar tomando a medicação, alguém que você saiba que esteja tomando medicação há mais de um ano, clica nesse aviãozinho, marca o nome dessa pessoa para ela vir aqui entender isso, porque para quem não sabe, para quem está aqui pela primeira vez e tem bastante gente nova por aqui, eu sou o Dr. Jim, eu sou médico psiquiatra, sou terapeuta, sou mentor, desenvolvi uma técnica muito poderosa de liberar traumas, que é, no final das contas, a causa desses sentimentos de tristeza incongruentes. Não tem motivo para ficar triste, ninguém morreu e parece que morreu alguém, uma vontade de chorar incontrolável. Ou ansiedade, não tem ninguém te ameaçando, você está dentro de casa, você está às vezes num lugar super seguro e tranquilo e aquela sensação de medo vem. Sentimentos adotados de traumas, vou explicar em detalhes. Mas antes eu vou colocar aqui nos comentários para quem chegar aí e pegar o bonde andando, saber do que a gente está falando. E enquanto isso, coloca aí nos comentários qual que é a sua experiência com a depressão, com a ansiedade. Tem, já teve, já fez tratamento, teve cura, está em tratamento, não está em tratamento, há quanto tempo você está em tratamento, desistiu de fazer tratamento por efeitos colaterais. Gente, o que eu atendo de pacientes que chegam e falam, Dr. Jim, eu estava fazendo um tratamento, mas Deus me livre daquele remédio, Dr. Jim. Me broxou totalmente, minha mulher reclamou, não quero mais, e larguei o remédio. Gente, eu vou explicar em detalhes como fazer um tratamento adequado sem precisar ficar sofrendo com isso. A Marli está trazendo, ó, Dr. Jim, quando pensamentos que parece que vai morrer do nada, é crise de pânico? Exatamente, Mari Júlio César, exatamente. Deixa eu só colocar aqui o caminho da cura para depressão e ansiedade. Deixa eu fixar esse comentário aqui que todo mundo vai saber do que a gente está falando. Sim, o pânico, amiga, é quando, ó, a própria Mari trouxe aqui a questão da ansiedade generalizada. É o seguinte, a ansiedade é a doença do medo, da preocupação excessiva, do sofrimento antecipatório. Você tem a sensação, um sentimento de que o risco envolvido em uma atividade, em um contexto, é muito maior do que ele realmente é. Doutor Jim, tá confuso, me explica aí, ficou meio estranho. Beleza, vou explicar. É o seguinte, você, por exemplo, tem o seu marido. É um cara legal, é um cara que nunca deu sinais de que se interessa por outras mulheres ou que possa estar te traindo, mas lá por dentro vem uma sensação de que ele está te traindo. Ou seja, um medo específico de insegurança, onde o contexto não justifica, mas o seu medo dele estar te traindo é tão grande que você sofre com aquilo. Outro exemplo,
você vai para a reunião lá no seu serviço, no seu trabalho, uma reunião de equipe, e você vai precisar apresentar para os colegas uns resultados ou um plano de ação, ou seja, você vai precisar falar no meio de um grupo de pessoas lá no seu trabalho. Racionalmente, você sabe que você não precisa sentir medo, e a maioria das pessoas não sente medo em relação a isso, mas algumas pessoas, acometidas da ansiedade, especificamente uma ansiedade chamada fobia social, um tipo de ansiedade, ela começa a sentir um medo, como se algo de ruim fosse acontecer, um desespero, uma sensação que a mão fica gelada, dá um branco, não consegue falar, mesmo racionalmente, sabendo que não precisa ter medo. As pessoas que estão ali à volta, ela conhece faz tempo, é do trabalho, todo dia ela está com aquelas pessoas ali, mas na hora de falar, no meio de 10 pessoas ali, ela fica com muito medo. Ou seja, o contexto, em realidade, não justifica a preocupação excessiva, mas o sentimento de preocupação excessiva vem de dentro, incongruente com a realidade, mas é tão intenso que dói, que a pessoa às vezes não vai conseguir falar. E que de repente, às vezes, até perde o emprego, perde oportunidades grandes de promoção, de crescimento dentro do trabalho por conta disso. Um outro exemplo, um medo inclusive comum, atualmente, o medo de faltar as coisas, o medo de não conseguir pagar as contas. Às vezes, você tem uma previsão de ter o seu salário, você tem a conta para pagar, você está trabalhando direitinho, às vezes é até um emprego estável, mas você fica martelando dentro da sua cabeça, será que eu vou dar conta de pagar? E essas parcelas? Meu Deus, essa parcela. Aí não consegue fazer nenhuma compra a prazo, porque fica tanto martelando aquilo que fica doido para ir lá tentar pagar aquilo até antes do prazo, com medo de pagar. Aí bate na cabeça assim e fala, nossa, mas eu não precisava sentir esse medo todo, eu sei que eu vou dar conta de pagar, mas o medo vem lá de dentro. A sensação de que vai ficar sem pagar. E mais, a sensação de medo é tão grande que dá sintomas físicos, descarga de adrenalina, reação de fuga ou luta, palpitação, falta de ar, tremor, mão gelada. Nem se essa pessoa que tem essa ansiedade direcionada para a questão financeira, nem se ela deixasse de pagar aquela conta, ela não correria um risco real, iminente à própria integridade física, suficiente para ela ter uma reação de fuga ou luta, né? A não ser que esteja devendo um traficante, né? Agiota, matador, aí se justificaria. Mas às vezes a pessoa tem a conta de telefone para pagar. Às vezes a pessoa tem uma parcela do cartão de crédito para pagar. Então, quer dizer, não existe um risco real e iminente que exigiria uma reação física de adrenalina, uma reação de fuga ou luta. E, dicas de passagem, já aproveitando aí a oportunidade, esses sintomas físicos decorrentes da descarga de adrenalina, eles só deveriam acontecer em situações de risco real. Tipo, por exemplo, um cachorro bravo vem correndo atrás de você. Tipo, por exemplo, pega fogo na casa, você tem que sair correndo. Você tem que ter uma descarga de fuga ou luta, você tem que agir rápido para salvar a sua vida. Mas, atualmente, as pessoas começam a ter esses sintomas físicos de descargas de adrenalina justamente relacionados com situações que não são arriscadas, mas que são gatilhos que trazem sentimentos adotados do passado de situações que realmente aconteceu um risco alto. E quando você tem esse sentimento intenso de preocupação, incongruente com o contexto, tá? Porque uma coisa é você ter medo e descarga de adrenalina no meio do assalto. Se está sofrendo um assalto, aí tá tudo bem você ficar com medo, tremer, dar palpitação, não conseguir concentrar. Beleza, risco real. Mas o risco, quando ele é interpretativo,
quando o contexto não oferece um risco real e os sintomas de medo, preocupação excessiva vêm, aí se chama ansiedade. Quando essa ansiedade é tão intensa que faz você ter descargas de adrenalina, palpitação, falta de ar, dor de cabeça, às vezes aumenta a pressão, e você tem uma sensação nítida de medo, de risco iminente, a gente chama isso de crise de pânico. A crise de pânico é quando esse risco iminente é o medo da própria morte. Porque geralmente é assim, a maioria das pessoas que tem pânico, ela tem o que nós chamamos de ansiedade generalizada. Ou seja, várias coisas trazem medo. Quando a pessoa tem a ansiedade, várias coisas trazem medo. Mas quando ela tem medo específico de morrer em crises com sintomas físicos, às vezes vai parar no hospital, consultar com um cardiologista, fazer exame, acha que está tendo um derrame, estou tendo um infarto, meu Deus, me salva, começa até a despedir da família. Isso chama crise de pânico, tá? Existem outros tipos de ansiedade. Por exemplo, as fobias específicas. Medo de sapo, medo de aranha, medo de lugar alto, acrofobia, medo de lugar fechado, claustrofobia, aracnofobia, que é o medo de aranha. Então, mesmo se for uma foto da barata, a pessoa que tem fobia de barata, ela sabe que a foto não oferece risco. Mas aquela foto funciona como um gatilho que evoca, que traz uma emoção, um sentimento de medo. Geralmente, uma situação de medo que sentiu na infância. Talvez uma surra que levou do coleguinha na escola, sem nem lembrar daquilo que aconteceu. Talvez um momento lá da infância que ficou num quarto escuro e nem lembra que isso aconteceu. E aí, quando entra de frente com o gatilho, aquele medo é trazido como um sentimento adotado do passado. E também pode acontecer das pessoas se conectarem com medos sentidos, passados pelos próprios pais. Você que está aqui, o que te dá medo? Coloca aí nos comentários. O que te dá pavor? Coloca aí nos comentários. Que tem uma pessoa que não pode ver papai fazendo live, que ela vem fazer aparecer minha florzinha. A gente estava no restaurante esses dias, aí uma seguidora reconheceu ela pela voz, de longe, né, filha? Ela gostou, né? Eu vi ela. É? Muito legal. Então dá oi pro pessoal, diga um X. Olha o tanto de coraçãozinho que estão dando pra você aí, filha. Legal. É. Você gosta do coraçãozinho, né? Dá um beijinho, papai. Agora tchau, beijo, te amo. Não. Vai dormir. Tá na hora de ir, né, ir pra cama, pra amanhã ir pra escola. Tchau, Ai, beijo. no primeiro dia de escola foi muito legal, pai. Foi, filha? Que bom. Primeiro dia de escola depois das férias. Foi hoje. Olha só, gente. A Drica tá trazendo aqui que tem medo de cobra. A Rosiana tá trazendo aqui medo que não pode nem ver a foto, assim como eu falei. Gislane Ferreira. E como tratar isso? Vou explicar como tratar. Deixa eu só explicar do que se trata o problema. Olha só. A Wanda Pereira. Medo da pressão subir. Olha só que interessante. Medo da pressão subir. Então, esse medo, de um modo geral, é um medo adotado do passado. Talvez você tenha tido um familiar muito querido que faleceu de pressão alta. E aí você conecta com aquilo, né, o que faleceu ou que talvez tenha sofrido muito por conta de pressão alta, e você começa a ficar com medo da pressão subir. Assim como alguém que tenha medo em relação ao sustento, em relação ao dinheiro, em relação a pagar as contas,
essa pessoa pode ter, muitas vezes, passado privações na infância, fome, né? Os pais passaram privações, dificuldades financeiras, e aí cresce um adulto com muito medo de passar privação. E diga-se de passagem, já fazendo um ganchinho lá com a solução que eu já vou explicar, esse medo acaba atraindo o problema. Aquilo que você tem medo atrai. A Cida tem medo até de digitar o nome do objeto do medo dela. E é isso mesmo. E, por um outro lado, existe um outro espectro de sintomas que andam juntos da ansiedade. Então, junto da ansiedade, que pode se manifestar ansiedade generalizada, tudo te dá preocupação excessiva. Pânico, quando a sensação excessiva é o medo de morrer, que vem com sintomas físicos intensos. Fobias específicas, medos especificamente de algumas coisas. Medo de falar em público, chama fobia social. Medo de sapo, medo de lugar aberto, medo de lugar fechado. São as fobias específicas. E tem um outro quarto tipo de ansiedade, ou também chamado dentro da classe das neuroses, que é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, que é um medo incongruente com a realidade, né? É um medo subjetivo de que algo de ruim vai acontecer se as camisas não estiver organizadas, se tiver copo em cima da pia, se o quadro estiver torto, se o chinelo não estiver um do lado do outro, se a mão estiver suja e a pessoa vai lá e lava várias vezes. É o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Se caracteriza por pensamentos intrusivos que entram na cabeça da pessoa sem que ela queira. Ela sabe que a mão está limpa, ela acabou de lavar a mão, mas quando tem um toque de contaminação, o pensamento obsessivo de que a mão está contaminada repete tanto que ela vai lá e lava de novo, e no lavar traz um certo alívio daquela sensação. Ela olha lá para o quadro na parede. Ela sabe, ela já organizou aquele quadro, ela já pôs o nível ali, ela sabe que está reto. Mas aquilo fica martelando tanto na cabeça que ela vai lá e dá mais uma ajustadinha. Transtorno obsessivo compulsivo, é um tipo também de ansiedade que tem tratamento. E já vou falar do tratamento adequado e o caminho da cura, tá, gente? Porque tudo isso que eu estou falando aqui, pasmem, a grande maioria das pessoas que me procuram em consultório, na verdade, as consultas online, né? A grande maioria das pessoas que me procuram para tratar depressão e ansiedade já estão em tratamento há mais de 2 ou 3 anos. Sentindo ansiedade, sentindo depressão, tomando um remédio inadequado, tendo um monte de sintoma colateral, e eu vou falar já mais dos sintomas colaterais, tá? E, junto da ansiedade, quase sempre vem depressão. Por quê? Junto com a ansiedade, que é a doença do medo, da preocupação excessiva, quase sempre vem tristeza, desânimo. Coloca aí nos comentários. A tristeza ou a irritabilidade, o que te incomoda mais? Ou talvez já te incomodou alguma época, tristeza ou irritabilidade? Porque tanto a tristeza quanto a irritação, a falta de paciência, a raiva, aquela vontade de soltar os cachorros quando alguém faz alguma coisa, você vê que o nervo está à flor da pele. Essa irritabilidade também é um sintoma correlato à tristeza e à melancolia, sabe? Sabia que eu atendo principalmente homens, que eu falo assim, olha, o senhor está passando por um momento de depressão. A pessoa fala assim, mas doutor Jim, não, eu não sou triste. Não, aí eu explico. A depressão não se manifesta só como tristeza e melancolia. Ela se manifesta muito como tristeza, melancolia, mas se manifesta mais ainda como irritabilidade. É o mesmo desprazer, é o mesmo humor rebaixado. É uma sensação que as coisas não valem a pena, é uma sensação que tudo está tão ruim, mas a pessoa tem energia para brigar, para se contrapor. Aí
vem esse sintoma de irritabilidade. Quando na melancolia, o humor está rebaixado igualmente, mas a pessoa não tem energia para brigar, não tem energia para lutar contra aquilo. Ó, a Flávia compartilhando com a gente aqui que é a irritabilidade que incomoda. Diego Machado Fraga, seja bem-vindo, amigo. Medo de ficar sozinho, ser abandonado, rejeição. Mas com a ajuda do Dr. Jim, estava muito bem, estava indo muito bem. Só não contava com a separação da minha esposa 1 mês após o atendimento. É o seguinte, Diego. Com o Diego, né, nós fizemos uma sessão, né, que já tem a ver com a cura, certo? Porém, quando a gente trabalha a cura, muita coisa muda, certo? E um relacionamento que traz sofrimento, muitas vezes tem a ver com emaranhamentos, ou seja, tem a ver com traumas, com dificuldades emocionais de ambos, ok? E quando você se cura, quando você consegue se libertar daquele trauma que faz você repetir o sofrimento, e a outra pessoa ainda tem a necessidade de sofrer que os uniu, eventualmente pode acontecer sim a separação. Mas não quer dizer que você vai ser infeliz o resto da vida, pelo contrário. Pelo contrário. Isso quer dizer que você pode ser feliz. Sempre, tá? Mas eu vou explicar mais essa parte aí da liberação do trauma dentro de alguns minutos. Deixa eu só concluir. Eu já expliquei em detalhes o que é a ansiedade. Acabei de falar que a ansiedade quase sempre vem juntinho com a depressão. Por que a ansiedade vem quase sempre juntinho com a depressão? Por quê? A ansiedade é a doença do medo do futuro. Ou seja, é um excesso de negativismo quando você olha para o futuro. E a depressão é o excesso do negativismo, da percepção, da interpretação negativa, dolorosa em relação ao passado. Então, tanto a ansiedade quanto a depressão são doenças do negativismo. Uma olha mais para frente, outra olha mais para trás, tá? E também não é coincidência que tanto a depressão quanto a ansiedade cursam com redução da serotonina, noradrenalina, inclusive as medicações que tratam a depressão também já tratam ao mesmo tempo a ansiedade. Então, a depressão é diferente da ansiedade. A ansiedade é medo, preocupação, depressão é tristeza, irritabilidade, redução da energia, falta de prazer na vida, falta de perspectiva de futuro. Você não consegue mais empolgar com as coisas. Às vezes, antes de uma depressão, você gostava de jogar futebol, você gostava de ir no shopping, você gostava de assistir filme, você gostava de brincar com seus filhos, você gostava de visitar familiar, de encontrar com os amigos. Entra na depressão, nem isso você quer mais. Até o que você gostava perde sabor, perde o gosto, parece que é tudo vazio. É uma sensação assim de, pra que isso? Pra que tudo isso? Entende? Então isso é a depressão. Tristeza, redução da energia, desprazer. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Wanda Pereira Barbosa, minha querida, seja bem-vinda, muito bom ter você aqui. Tá compartilhando com a gente aqui, compartilha com a gente aqui, ó, como a tristeza, a ansiedade ou preocupação se manifesta em sua vida. Coloca aí nos comentários, sabe por quê? Quando você reconhece que um sintoma existe, que um problema existe, e até assume ele diante das outras pessoas, comentando aí, você está dando o primeiro passo para a mudança. Por quê? Porque eu atendo pessoas no meu consultório também que chegam assim, doutor Dinho, eu vim aqui porque minha esposa está largando de mim, ela não aguenta mais e falou que se eu não viesse fazer alguma coisa, ela não estava aguentando mais a minha irritação, eu fico brigando com ela demais, mas, né, ou seja, a pessoa muitas vezes não reconhece que tem um problema e ninguém trata, resolve, busca ajuda para um problema que não tem. Então reconheça o que tem te incomodado aí. É mais depressão? É mais tristeza? É mais irritabilidade? É mais ansiedade? Coloca aí nos comentários. Compartilha comigo. Eu estou aqui para você, para te ajudar a ter um insight, a ter uma capacidade de entendimento
que eu estou ainda descrevendo o que é depressão, o que é ansiedade. Então, tente aí fazer uma autoanálise, né? Não vai chegar a ser um autodiagnóstico, mas é algo que talvez já te possibilite dar um passo seguinte no caminho da cura, porque eu vou explicar detalhes sobre a medicação e sobre a abordagem psicoterapêutica adequada que realmente vai te levar à cura, tá bom, gente? Eu não estou falando de cura brincando não, tá? Porque a maioria das pessoas que eu atendo fala assim, doutor Jim, tem cura mesmo? Nossa, doutor Jim, tem cura. Eu vou poder largar desse remédio? Em falar nisso, quem toma remédio para depressão e para ansiedade, coloca aí, X anos. Já faz quantos anos você faz tratamento para depressão e para ansiedade com remédio? Seja um tratamento contínuo ou seja um tratamento que hora vai, hora não vai e intermitente, né? Coloca aí, há quantos anos você está fazendo tratamento para depressão ou para ansiedade ou para os dois? Wanda Pereira está compartilhando com a gente aqui. Não tenho paciência, não gosto de sujeira. Estou tomando remédio e fazendo tratamento como psicóloga, mas não vi nada. A vida parece que não tem cor. Olha só, Wanda Pereira. Já que a gente está caminhando para a questão da intervenção, do tratamento, do que vai resolver sua vida, amiga, é o seguinte. Puxa vida, imagina que você vai, seu computador está lento, entendeu? Seu computador está lento, está demorando, fica aparecendo aquele negócio rodando assim e a coisa não acontece. Aí você vai e leva lá no técnico. Aí o técnico fala, olha, esse computador tem isso, tem aquilo, peraí que eu vou arrumar, taranã. Arruma e te devolve o computador. Aí você chega em casa e o computador está lento, do mesmo jeito. Ou talvez tenha melhorado um pouquinho, mas ainda continua muito lento, te incomodando. E aí? Fez sentido essa intervenção? Fez sentido? Ajudou alguma coisa? O que você fez com o seu computador? Você vai levar o seu carro para arrumar, tá batendo lá uma peça, o mecânico mexe e continua batendo a peça. Gente, não existe a gente realizar um tratamento, uma intervenção sem analisar resultado. E o que eu mais pergunto aos meus pacientes quando eles vêm pela primeira vez de outros tratamentos é o seguinte: o seu médico não perguntou para você se você estava indo bem? Não, doutor Jim. Ele nem olhou na minha cara. Ele só repete a receita. Eu falei, não, gente, não é bem assim. Vamos falar sério. Tem que investigar se os sintomas estão reduzindo. Um tratamento adequado que vai te levar à cura, ou seja, tomar o remédio por um período de no máximo 1 ano e depois parar o remédio, é quando você tem redução de no mínimo 80%, 90% dos sintomas de tristeza, de irritabilidade, de ansiedade, de preocupação, né? Não tenho paciência quando não gosto de sujeira. Gente, eu atendo isso muito frequentemente. E as pessoas que têm essa dificuldade, às vezes ela mesma não se sente incomodada de limpar várias vezes. Mas a família não aguenta. A família vem falando, não, doutor Jim, nossa senhora, se eu deixar um copo em cima da pia, vira aquela gritaria. Né? Então, a gente precisa observar o resultado daquilo que está acontecendo. Rosiana Barbosa está falando, meu marido também me pediu o divórcio depois do curso ALV. O curso ALV, gente, é o método autoliberação para a vida, tá? Não quer dizer que você vai fazer o curso e seu marido vai pedir divórcio. Não, não é bem isso não. Mas Rosiana, conta pra gente aí, a sua vida melhorou, piorou ou tá a mesma coisa? Porque, sinceramente, gente, a gente não faz apologia à separação não, a gente faz para unir. Mas tem relacionamentos que começaram e são adoecidos. E que o término dele te traz uma possibilidade de uma qualidade de vida muito melhor. Coloca aí, Rosiana. Sua vida melhorou, piorou ou tá a mesma coisa? Ele não aceita o tratamento. Então, Rosiana, a gente parte sempre do princípio que o tratamento está em você, não está no outro. Se você ficar esperando o outro para você melhorar a sua vida, vai morrer sentado esperando, porque não tem jeito. Está em nós.
em cada um de nós a solução, o tratamento. E aí é o seguinte, gente. A Cristal Vilas Boas está trazendo. O meu psiquiatra me passou de uma vez Revoque, Lamitor, Stravigil. Medo demais das reações. Olha, é o seguinte. Eventualmente é necessário usar mais de uma medicação, sim, tá? Porém, o seu medo das reações, eles têm a sua essência na própria ansiedade. Eu não falei que tem gente que tem medo de não pagar as contas? Tem gente que tem medo da segurança dos filhos? Tem gente que tem medo de barata? Tem gente que tem medo de adoecer? Tem gente que tem medo do remédio. Medo de ficar viciada no remédio. Medo do remédio dar efeito colateral. E aí, meu Deus, quando lê uma bula de um remédio, Cristal Vilas Boas, conta pra mim, você lê a bula do remédio? Evita. Só que, para você evitar, ter confiança para evitar ler a bula do remédio, você tem que confiar no seu médico. Entende? É obrigação do médico te passar uma medicação que te tragam efeitos terapêuticos, ou seja, de reduzir os sintomas, e que não te dê nenhum efeito colateral. Nenhum. Ah, doutor Jim, diminui a libido, me deu dor de cabeça, fiquei o dia inteiro dopada, doutor Jim. Pelo amor de Deus, gente, você não precisa conviver com efeito colateral. Não precisa. Hoje em dia nós temos uma gama enorme de medicações muito eficientes. E mesmo uma dessas medicações muito eficientes e muito seguras, eventualmente para uma pessoa, especificamente para essa pessoa, dentro de uma estatística, ela pode desenvolver um efeito colateral. É obrigação do médico, nós médicos, investigar esse efeito colateral e manejar. Tira a medicação que está dando efeito colateral e coloca uma outra que seja adequada. Porque existem várias medicações que tratam a mesma coisa. Você não precisa conviver com efeito colateral. Já foi essa época, tá? Para depressão e ansiedade, não. Tá? Às vezes uma esquizofrenia, um transtorno mental mais grave, uma psicose. Às vezes você tem que tolerar efeitos colaterais, mas mesmo assim que são muito pequenos. Mas para depressão e para ansiedade você não precisa tolerar efeito colateral. Principalmente diminuição da libido, sonolência, ganho de peso. Pelo amor de Deus, você não precisa. Fala com o seu médico. Suzana, mudar as imagens mentais do sofrimento pode ser o caminho da cura? Não é tão simples assim, Suzana. Eu vou explicar. Vou explicar tratamento medicamentoso, né? E sobre a cura que vem realmente da parte psicoterapêutica. A verdade é essa. O remédio, ele vai te dar um alívio, ele vai te ajudar por um período para que você liberte-se dos seus traumas, liberte-se dos seus bloqueios, liberte-se daquilo que não encontrou paz dentro do seu coração. Eu vou explicar, calma aí. Tainá Fagundes, nossa aluna do método ALV. Seja bem-vinda, amiga. Prazer em te ver aqui. Dr. Jim, antidepressivos devem ser trocados? O corpo acostuma? Não. O corpo não acostuma com o antidepressivo. Tá? Esse efeito do corpo acostumar com a medicação se chama tolerância. Isso só acontece com as medicações que causam dependência. Os tarja-pretas, que existe uma necessidade crescente da dose. Um alprazolam, por exemplo, você começa com 0,25 mg de alprazolam. Por uma semana faz efeito. Na segunda semana você tem que tomar 0,5, o dobro. Aí até que depois de alguns meses você está tomando 2, 3, 4 miligramas de alprazolam. Por quê? Porque aquela dose inicial não fez efeito. Por isso ele vicia e tem um prejuízo maior, porque você tem que ficar aumentando a dose. Mas os antidepressivos, tarja vermelhas, não acostuma e só devem ser trocados se a dose terapêutica não está dando um efeito satisfatório ou se haja efeitos colaterais que impeçam. A Jaqueline está compartilhando tristeza, ansiedade,
Rosiana, meu marido pediu o divórcio e disse que a culpa era minha por ter começado a fazer terapia. É, Rosiana, nossa. E aí, você acreditou nisso? O que você acha disso, amiga? Então, conta aí. Conta aí, não esquece de resolver. De responder. Sua vida melhorou, piorou ou tá a mesma coisa? Depois de ter separado, depois do método ALV. Cida Caetano, tenho toque relacionado à tristeza. Isso, às vezes tristeza, solidão. Acho que eu estou atrasado nos comentários aqui, deixa eu passar mais rápido. Cristal, ansiedade, falta de atenção, desorientação, dificuldade de estar em uma mesa com várias pessoas conversando, tontura, pensamentos ruins repentinos, falta de vontade de socialização. Cristal, amiga, tá fazendo um tratamento? Tá em tratamento? Há 7 anos aí. 7 anos em tratamento, olha. Então, leva mal não, mas algo tem que ser modificado no seu tratamento, tá? E eu vou explicar, estou concluindo aqui a parte da medicação e já vou entrar na parte curativa, que é a parte da liberação de trauma. A Liliane está trazendo, nesse momento estou sem paciência, deprimida, nunca tomei remédio. Aí, isso aqui também é uma coisa que acontece com muita frequência. O tempo que as pessoas sofrem de um determinado adoecimento é muito grande até ela buscar e aceitar uma ajuda, tá? Nós estamos falando aqui que as pessoas não precisam tomar medicações que causem efeitos colaterais e que tem que questionar se a medicação está fazendo um bom efeito, tá? Mas sem dúvida alguma, a medicação é eficiente. A medicação ajuda pra caramba, ajuda mesmo. Um tratamento bem feito, medicamentoso, ele é fundamental para você conseguir ter paz no seu coração, para você conseguir seguir a parte de psicoterapia, a parte de liberar os traumas. Então, Liliane, eu atendo com frequência pessoas que falam assim, Dr. Jim, se eu soubesse, depois de um mês de tratamento, que é o tempo que o remédio demora para fazer um bom efeito, um mês e meio, nossa, com frequência eu escuto pessoas falando assim, Dr. Jim, se eu soubesse que melhorava tanto, eu tinha vindo 5 anos antes. Se eu soubesse que melhorava tanto, eu tinha vindo 10 anos antes. Então, amigo, busca auxílio, busca ajuda, procura. Tainá, há 5 anos em uso da medicação. Cristal, tenho 23 anos e tomo há 7 anos. Entendi. Pois é, vamos resolver isso aí, amiga. A Cida está compartilhando assim, não tomo por teimosia, kkk. Sempre busco soluções naturais, florais, meditação, ressignificação. Sim, Cida. Eu até te entendo, tá? E apesar de eu ser psiquiatra, eu não me restringo à psiquiatria. Eu não me restringi à psiquiatria. Tanto é que hoje, talvez, eu atenda mais pessoas para ajudar a liberar trauma, que eu sei que são intervenções mais curativas, do que pessoas para tratamento medicamentoso. E os meus pacientes do tratamento medicamentoso, que fazem as sessões de liberação de trauma comigo, todos, 100% eu consigo tirar a medicação. Se não for em 1 ano, é em 1 ano e meio, 2 anos, no máximo. No máximo. Mas a gente consegue, sim, liberar os traumas que causam esses sentimentos adotados de depressão e de ansiedade. Então, por mais que você goste das soluções naturais, floral, meditação, ressignificação, a medicação pode te ajudar bastante. E as medicações que se usam hoje em dia de forma ética não causam dependência, não diminuem memória, não deixa dopado, não vicia. Então, não existe um motivo prático ou convincente ou preponderante que justifique alguém sofrer sem tomar a medicação. A Rosângela está trazendo, eu fiz desmame da medicação, mas sofro muito. Exatamente, Rosângela. Isso eu pego com muita frequência. As pessoas que já estão há muitos anos, porque olha só, o tratamento tem início, meio e fim. Depois de algum tempo tomando a medicação direitinho, algum tempo quanto, Dr. Jim? 1 mês e meio, 2 meses, a gente ajusta a medicação, estourando em 3 meses de tratamento, estourando 3 meses,
de tratamento, a gente já consegue ajustar uma medicação que diminui aí 80%, 90% dos seus sintomas, ok? Tomando a medicação praticamente sem sintomas, com pouquinhos sintomas, você vai precisar manter o uso da medicação por aproximadamente 10 meses. Mesmo se sentindo bem, mantenha a medicação por 10 meses para depois retirar a medicação, ok? E aí o que acontece? O tratamento tem dois lados, e é o que eu vou entrar. Um lado medicamentoso, tá? Que ajusta neurobioquimicamente os desequilíbrios nos neurotransmissores. Então, ele realmente dá uma tampada química no sintoma. Porém, o que é curativo é essa segunda parte do tratamento, que é você entender da onde está vindo o medo. Se o medo não está vindo da foto da barata, nem muito menos da própria barata, porque não justifica um medo tão grande, um pavor, aquele grito, aquela palpitação. Se o cardiologista já te examinou de cima e embaixo, o coração tá bom, o pulmão tá bom, tá tudo bom, e você continua achando que tá passando mal, que vai morrer. Ou seja, é óbvio que existe um sentimento adotado lá de trás. Ou algo que foi muito triste, às vezes na infância, luto. Já atendi demais pessoas com depressão, que na hora da liberação de trauma, a gente vai em cima de um episódio onde vovô morreu, na véspera do meu nascimento. E aí a gente faz aquela liberação e a gente percebe que aquela criança nasceu com a família inteira em luto. E aquela pessoa manifesta aquela tristeza adotada da família do luto. Então, o que eu mais pego são pessoas que fazem o início, meio e fim do tratamento e quando vai fazer o desmame, piora tudo de novo. Por quê? Porque a medicação estava tampando os sintomas, a gente vai tirar a medicação e o que era para curar, que é a liberação do trauma, não foi feito. E aí o sintoma volta. Aí tem que voltar a medicação. E a gente pode voltar a medicação. Deve voltar a medicação. Poxa, se você está tomando uma medicação que não te faz mal, não vicia, protege o seu cérebro, olha só. Medicação usadas de forma ética, ou seja, tira os tarja preta da jogada, protege o seu cérebro contra a diminuição da capacidade de interpretação, capacidade de memória e de inteligência que aconteceria se você se mantivesse com sintomas de depressão, ansiedade ou pânico. Vou repetir. Depressão, ansiedade e pânico, depois de 3 a 5 anos, 3 meses de depressão, você já tem diminuição da capacidade intelectual e de memória. É ou não é, gente? Quem tem depressão, já teve ansiedade, coloca aí nos comentários. Diminui ou não diminui? Você coloca a chave num lugar e não lembra onde está. Fala que vai fazer algo para alguém, passa dias e você não lembra daquilo. 3 meses, 2 meses, já está com diminuição da capacidade intelectiva. 3 anos a 5 anos depois, essa redução da capacidade intelectual já se torna irreversível no processo de demência. 10 anos de depressão, ansiedade ou pânico, um ou outro, ou tudo junto, sem tratamento, 10 anos, você já tem um processo de demência que é percebido em exames de imagem. Você faz uma tomografia, seu cérebro dá diminuído de volume. Ou seja, quando você usa a medicação e o tratamento de um modo geral, mas mesmo se usar só a medicação e ficar sem sintomas, você já está protegendo o seu cérebro da depressão, aliás, da demência, da diminuição da capacidade intelectual. Você está protegendo o seu cérebro da diminuição da capacidade de memória. Tá bom? Então, se você interrompeu o tratamento, fez o desmame e voltou o sintoma, volta o tratamento, até você conseguir liberar o trauma, que eu vou explicar os detalhes aqui agora. Doutor, Luzia está perguntando, como mãe, me sinto incapacitada por não saber ajudar meus filhos quando tem crise de ansiedade. Interessante, Luzia, é o seguinte, pano para manga aí essa questão aí da maternidade, hein? E a gente já fez algumas lives e elas foram replicadas, inclusive, no YouTube, tá? Muitas das minhas lives aqui do Instagram, porque é mais difícil achar as lives no Instagram, né? Você tem que ficar correndo um feed, não tem uma busca, mas muitas foram replicadas no YouTube. Vai lá, coloca assim, como conduzir os filhos ao sucesso.
Ali eu dou um beabá da condução dos filhos, tá? E como mãe você tem muito a fazer por eles, tá? A Maiara Pereira, estou tentando sair de uma relação abusiva. O que tem é live nossa sobre relacionamento abusivo, relacionamento de casal. Pode pesquisar lá no YouTube que fica mais fácil. Ou vai no meu feed e vai olhando meus conteúdos. Elis, Natália, eu fico muito ansiosa, irritada quando começo a pensar que dependo financeiramente do meu marido. Olha, isso é uma coisa para se mexer também, hein? Pode ser uma ansiedade? Pode. Mas pode ser também algo que se justifica? Pode. Se o seu marido fica te jogando na cara o tempo todo sobre isso, pode. Mas pode ser uma ansiedade, ou seja, o seu medo é maior, a sua preocupação, a sua irritação, a sua tristeza, a sua dor em relação a isso é maior do que o contexto justifique. Porque, poxa, é obrigação do marido pagar as contas enquanto a mulher cuida da casa, cuida das crianças. Tá doido. Mulher trabalha mais do que homem. Dentro de casa, criança dá serviço aos 3 turnos. Casa dá serviço aos 3 turnos. Entende? Então, ser sustentado pelo marido não é humilhação, não. De jeito nenhum. É a sociedade hoje em dia que fica querendo empurrar um certo feminismo para que as mulheres tenham aquela pujança, né, financeira. Só que isso muitas vezes custa um preço alto de não engravidar na hora certa. Chega aos 45, 50, não engravidou e vai tentar engravidar e não consegue, né? Então, às vezes, faz sentido, né? Você ter uma humildade e aceitar se o seu marido faz de bom grado. Paulo Bento, meu querido, grande mestre, está aqui com a gente, muito bom. Seja bem-vindo, meu Deus do céu. Muitos comentários, sejam aqui. Luzia Prado, obrigado, doutor, vou ver no YouTube. Maiara S. Porto. Seja bem-vinda, amiga, muito bom ter você por aqui. E aí, galera, é o seguinte, então eu expliquei muitos detalhes do tratamento medicamentoso. Ficou alguma dúvida em relação à medicação, gente? Se ficou alguma dúvida em relação à medicação, coloca aí nos comentários que já já eu respondo, porque eu vou entrar na outra parte que é realmente o caminho da cura, que é o seguinte. Se você está, né, em uma situação que você está realmente segura e você sente medo, esse medo está vindo de outro lugar. E da onde vem? De traumas. Se o seu marido, por exemplo, uma fobia específica que chama ciúme patológico. Ciúme patológico é uma fobia específica, igual fobia de aranha, não tem fobia de aranha? Ciúme patológico só é o direcionamento do medo diferente. Da mesma forma que a fobia de aranha, a pessoa tem medo de aranha, um medo exagerado. O ciúme patológico, a pessoa tem um medo exagerado de ser traída, né? Se o seu marido não dá bandeira de que está te traindo, você não tem sinal nenhum de que ele possa estar traindo, e você tem pavor de que isso aconteça, sofre com isso, você está adotando isso do passado. Se você sente uma tristeza que parece que morreu alguém, mas você olha à sua volta, não morreu ninguém. Então, isso significa que existe um trauma para ser liberado. Ou você mesma passou uma tristeza muito grande na sua infância, abandono, abusos sexuais e morais, privação, fome. Então, você, muitas vezes, em uma situação gatilho, vai evocar, vai trazer, vai adotar aquele sentimento doloroso lá de trás. Então, o que as terapias convencionais fazem hoje em dia é tentar trabalhar de forma cognitiva
uma ressignificação. Olha, a aranha, a maioria não faz mal, não precisa ter medo de aranha. Olha, é só uma foto da aranha. Aí a pessoa que tem aracnofobia, olha, fica até com raiva. Ela fala assim, eu sei que é uma foto, mas o medo vem. Então, o marido tenta explicar. Meu bem, eu não estou te traindo, pelo amor de Deus. Mas a pessoa, ela sabe que não precisa, mas aquela sensação vem. Então, isso, o gatilho da foto da aranha, ou de ver uma aranha, ou de ver uma barata, evoca aquele medo lá de trás. Então, tem que tirar, é o trauma. Não adianta você ficar mexendo no gatilho. A pessoa que tem um medo exagerado de ser traída com ciúme patológico, por exemplo. Às vezes assistiu o pai traindo a mãe. Assistiu o avô traindo a avó. Às vezes foi traída no relacionamento anterior. Então, não vai adiantar o marido explicar. Ela tem que liberar o trauma lá de trás. Então, a sessão de liberação de traumas é quando você... Liberação emocional, tá? Onde eu trago bases na constelação familiar, onde eu trago bases nos exercícios de expansão de consciência e acesso intuitivo ao inconsciente coletivo familiar. Medo de adoecimento, por exemplo, medo de tomar remédio, sintomas físicos, muitas vezes adotados do sistema familiar, adotados da história familiar. Existe um arquivo de memória familiar, chamado de inconsciente coletivo por Jung, e que é como se fosse a filmagem de tudo o que aconteceu no passado, no seu passado, desde a sua concepção, pai, mãe, avós, bisavós, demais ancestrais. Está tudo lá gravado e você acessa. Então, às vezes você tem um pavor de perder a sua casa. E aí, você sofre com isso todos os dias, mesmo sabendo que não existe um risco disso. E você pode estar emaranhada, entrelaçada, com alguém que teve a sua casa tomada, à força, 2 gerações atrás. E a gente faz a liberação desse tipo de trauma. Talvez você mesma não passou fome na infância, mas o seu pavor, o seu medo, a sua ansiedade excessiva em relação ao trabalho e ao dinheiro, que muitas vezes bloqueia o sucesso no trabalho e no dinheiro, está relacionado ao seu pai, que na infância dele, bem antes de você nascer, às vezes ele nem te contou isso, na infância dele ele passou fome. Talvez você tenha medo de violência, medo de entrar e permanecer em um relacionamento. E aí, quando você olha para trás, a vovó apanhou do vovô a vida inteira. Então, esses sentimentos adotados do passado são a causa real dos sintomas de depressão, de ansiedade, de pânico, de toque. São a causa real. E a cura real passa, sem dúvida alguma, sim, pelo alívio através de um uso adequado e um tratamento adequado, médico, mas passa pela liberação desse trauma. Então, a liberação emocional, eu faço ela individualmente em sessões. É uma sessão voltada, direcionada para ter ali na sessão revelado a causa do seu maior problema. Em primeiro momento, nós olhamos para um maior problema. Qualquer problema. Pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser problema financeiro, no trabalho, relacionamento, problemas de saúde física. Nós tivemos inúmeros testemunhos aqui de curas físicas lindas, maravilhosas, que até algum tempo atrás nem eu imaginaria que seriam possíveis curas como essa, né? Como o Dr. Cláudio Rogério, que teve uma enxaqueca, né, curada dentro de uma liberação de trauma de gestação. Ele passou um medo dentro da barriga da mãe dele, que trouxe para ele
repercussões de uma enxaqueca que se repetia e outras repercussões em relação ao trabalho e a sensação de merecimento, como a Marilúcia, tem o testemunho dela aqui também, que tinha dores pelo corpo, principalmente na coluna, desvio na coluna, 17 anos com dor, 5 cirurgias na coluna, e ela estava emaranhada com antepassados que foram escravos. E através de uma sessão de liberação emocional, ela se curou. E então, a gente olha primeiro para o seu maior problema, qualquer que seja. E temos aqui a causa. Algo semelhante que aconteceu lá atrás, ao qual você está entrelaçado. E aí, o que a gente faz? A gente faz a liberação. Porque você fica emaranhada quanticamente, entrelaçada quanticamente com essas informações, atraindo mais do mesmo para você mesma. E a liberação emocional é quando a gente te ajuda, te conduz num processo de tomar, de receber aquilo como foi. Através de exercícios de expansão de consciência, de respiração, de olhos fechados, coloca uma música em uma frequência adequada a uma entrega emocional e ali a cura se descortina. A cura se faz. E para quem perguntou aí como, né? Eu atendo atualmente online, ok? Então existe um link lá na minha bio, onde você pode falar com a minha assessoria de atendimentos individuais, para você fazer uma sessão comigo, ou uma consulta médica, psiquiátrica, onde eu vou te auxiliar nesse processo, ok? E eu desenvolvi, até para ser mais acessível para mais e mais pessoas, uma técnica de autoaplicação da liberação emocional, que é a autoliberação. E lá no link da bio tem um botãozinho método ALV. Você clica lá, você assiste uma aula do método ALV de forma gratuita, onde eu explico o que é o método ALV, te conduzo em uma autoliberação que é semelhante a uma meditação guiada muito poderosa, gratuitamente. Uma autoliberação muito poderosa, com efeitos especiais para diminuir sentimentos de tristeza, porque é uma autoliberação dos seus traumas com a sua mãe. Lá, uma aula gratuita, lá no link da bio. Então, se você nunca teve uma experiência com a liberação emocional, se você está sofrendo pra caramba aí e não sabe como sair disso, clica lá no link da bio que alguma solução eu tenho para você. Mantenha-se conectado aqui comigo nos nossos conteúdos, nos nossos vídeos, nos nossos stories, nos reels. Quer pesquisar assuntos específicos para ver se eu já falei, e eu já falei muito, de doenças físicas, transtornos mentais, depressão, ansiedade, relacionamento de casal, prosperidade, dificuldade financeira, tá? Você pode procurar no meu feed ou fica mais fácil de achar se você digitar no YouTube, beleza? Use e abuse e tome e receba dos recursos que te são oferecidos. Não é à toa. Quando a pessoa está preparada para a cura, o recurso aparece. Quando ela não está preparada, ela vira e sai andando achando como se não fosse nada. Mas quando ela está preparada, algo toca. Bem aqui, ó. Fala, poxa, é aí, ó. Tem alguma coisa aí, deixa eu ver. Então, se você sentiu isso no seu coração, deixa eu ver, vai lá e vê, tá? E pode contar comigo. Beijo no coração de vocês. Uma excelentíssima noite e boa sorte na sua busca, que quem busca, encontra. E eu estou aqui para te ajudar a percorrer esse caminho. Um abração. Excelente noite.